Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Inspira no Flow. Tem tempo que a gente não para conversar e tem muita coisa pra gente refletir que foi acontecendo ao longo desse tempo. Aliás, muitas das situações que eu fui experienciando ao longo desses últimos meses estão anotadas e eu pretendo aos poucos ir trazendo, porque da mesma maneira que as situações vão se apresentando e de repente um turbilhão vai acontecendo ao mesmo tempo, as situações vão trazendo pra gente informações e vão trazendo possibilidades, sabe? Quando a gente consegue trabalhar com os obstáculos, com as adversidades e extrair o que tem de positivo daquilo e utilizar daquilo para evoluir, para se lapidar, é muito interessante. Então, várias coisas foram acontecendo e com certeza elas ainda vão virar um vídeo no tempo adequado, mas eu queria retomar os nossos momentos, o nosso quadro, as nossas reflexões com um assunto que remete a um vídeo já publicado. E esse vídeo é um vídeo que é muito especial para mim, porque eu acho que foi um dos vídeos mais bonitos que eu fiz no aspecto de reflexão, de ponderação, de metáforas, de simbolismos, sabe? Foi um vídeo muito sensível, que é quando a gente estava falando sobre a visita ao cemitério. Se você não viu, eu recomendo que assista, eu vou deixar vinculado aqui esse vídeo. Mas é importante, sim, é um dos vídeos que eu mais recomendo que a gente assista, que a gente pare, que a gente reflita, não só pelo tema em si, que envolve luto, que envolve né, alguns assuntos que são um tanto delicados e às vezes a gente, sabe, fica naquilo assim, não consegue digerir muito bem. E a beleza do momento e as coisas que foram acontecendo, que foram se somando nesse caminho, foram simplesmente sensacionais. Ainda que eu pensasse, ainda que eu quisesse algo, eu não seria capaz de criar tantas situações como foram acontecendo e da maneira que tudo fluiu. Foi muito incrível. Então, esse vídeo vai vir conectado com aquele. Vai ser um vídeo que envolve, portanto, uma materialização de algo que eu estava trabalhando com o Gustavo. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai se acordar que eu estava trazendo assim um incômodo, uma certa urgência e eu preciso trabalhar isso com o Gustavo, eu preciso trabalhar isso com o Gustavo. E eu fiquei nessa, assim, sabe? Foi algo que foi como se fosse uma sensação muito forte, sabe? Uma certa intuição, talvez, não sei, e que eu precisava trabalhar aquele dia com o Gustavo o que a gente trabalhou. E aí, assistam o vídeo é longo, mas vale a pena cada minuto dele, tá? E aí, com base nisso, poucos meses se passaram e a gente, infelizmente, experienciou uma situação no fim do ano que foi o falecimento do Biso. Foi algo que, por mais que a gente soubesse que pela idade, pelas circunstâncias, pela saúde dele, não foi algo que a gente sabia assim, aconteceu e estávamos esperando, sabe assim? Eu acredito que, pelo menos falando por mim, eu fui pega de surpresa. Eu não esperava que fosse algo tão rápido. Então ele chegou a ir pro hospital e muito rápido, infelizmente ele faleceu e foi um momento muito difícil, veio junto de muitas outras coisas que foram se somando nesse final de ano ali, a gente estava em novembro. E é difícil falar sobre isso até hoje, mas eu sinto de falar isso com vocês porque, além de se conectar com o vídeo anterior, enquanto eu estava com o Gustavo no cemitério, e aí um outro cemitério em outra cidade, a gente pôde experienciar momentos muito incríveis e a natureza proporcionou pra gente outros tantos momentos. Eu tava com o Gustavo, né? A gente tava em outra cidade, né? A gente não tá morando na cidade da nossa família. E aí, enfim, se nos deparamos com a notícia, né? E, enfim, viajamos já, partimos já de tarde, assim, viajamos o dia inteiro para já chegar, né? Conseguir ainda chegar no velório e no enterro no dia seguinte. E aí foi um momento muito doloroso, né? Para todo mundo. O Gustavo nunca tinha visto em si passado, sabe, pela experiência de
ver alguém sem vida. E principalmente uma pessoa que ele gostava tanto, que ele gosta muito, ele tem muita conexão com o biso dele. E, e aquilo pro Gustavo foi algo que foi muito delicado, foi muito sensível. Eu fui trabalhando com ele ao longo do caminho, eu já tinha trabalhado com ele antes, tinham poucos meses que eu tinha feito o vídeo que eu gravei e trouxe, né, que foi o vídeo que eu me referenciei. E aí, quando a gente chegou lá, minha atenção ali estava muito voltada a ele. E levei ele lá dentro, ele viu, né, o corpo e, enfim, aí depois ele trouxe, né, que não queria ficar por ali, assim, ele tava muito, sabe, assim, não sabia o que fazia, como se ele tivesse um tanto sem ar, sabe? E aí ele falou, mãe, eu quero ir lá pra fora, e tá tudo bem, nós vamos, depois a gente volta quando você se sentir à vontade pra isso. E a gente foi pra fora e aí a gente ficou andando, sabe, pelos túmulos, conversando, vendo a natureza, falando sobre o ciclo da vida, falando dos momentos incríveis que a gente teve com o Biso, falando do quão importante ele é pra gente, sempre vai ser, que ele sempre vai estar no nosso coração, mesmo não estando ali fisicamente. E aí o Gustavo foi fazendo várias perguntas, a gente foi conversando, depois chegou o priminho dele também, e eu conversando ali com os dois brincando, a gente foi andando, o Gustavo viu, enquanto isso, o túmulo ali sendo preparado, é, tirou várias dúvidas, acompanhou, quis acompanhar de perto com certa curiosidade, ao mesmo tempo com né, uma resistência. E aí depois também a gente teve outro momento que foi quando a gente voltou lá pra dentro. Aí aos poucos, ele não queria se aproximar dali do caixão. E eu falei com ele, tá tudo bem, filho, se você não quiser, tá tudo certo, eu tô aqui com você. A gente tá aqui. Aí fui falando com ele, né, de tudo que ia acontecer, trazendo uma certa previsibilidade. Fui mostrando pra ele como as pessoas estavam ali, quem que tava ali, olha só as pessoas falando, né, do biso dele, como que o biso dele foi uma pessoa importante, que vai continuar sendo. E nisso, quando já estavam, assim, quase pra fechar o caixão, o Gustavo resolveu querer ir pra perto. E aí foi um momento, inclusive, isso nem era, eu nem ia falar sobre isso. Não, não é esse ainda o tema desse vídeo. É a situação, a circunstância do velório, mas é uma outra coisa. Só que é o que eu falo com vocês. Eu venho gravar pra vocês, falo no Flow e de repente agora eu tô falando sobre isso, então vamos lá. Eu acredito que a gente, muitas das vezes, é, esquece o nosso papel de adulto na situação. E esse foi um dos momentos em que eu precisei me colocar ali no papel de adulto, e passar por cima de várias dores, de várias resistências minhas, para tentar proporcionar ao Gustavo o que ele queria. Por que eu falo isso? Eu estava muito triste, assim como ele. E eu sou muito mais reservada do que ele. E eu tinha várias pessoas ali assim que eu não conhecia também. Eu não me sinto confortável ali sendo observada ou tomando alguma uma postura ali que vai fazer com que as pessoas olhem, sabe? Só que o Gustavo, na hora, eu ainda trouxe pra ele um pouco antes. Gustavo, olha, se você quiser ir ali se despedir do seu biso, ainda dá tempo. Porque daqui a pouco, quando eles fecharem, né, o caixão, não tem mais jeito. Mas tá tudo bem se você não quiser, né? Eu tô trazendo isso pra você. E aí o Gustavo, na hora que assim, o padre tava já fazendo oração, já, né, pra, enfim, encaminhar né, todo o procedimento, é, o Gustavo falou, mãe, eu quero ir lá agora. E tava eu, aí tava o priminho dele também. E eu fiquei naquela, assim, mas meu filho, agora. Tipo, aí eu fui falar com ele, falei, agora já tá tarde. Só que ainda não tava. O que efetivamente estava me trazendo uma resistência? Era o fato de que, de repente, estava todo mundo ali, né, ao entorno mais distante, e de repente eu ia ter que ir pro centro, né, desse rito todo, e, enfim, né, começa a vir uma ideia assim de se ter que se explicar, sabe assim? Ou achar que precisa, não é que eu precisava me explicar, sabe? O momento ali, a circunstância era autoexplicativa, mas bloqueios foram vindo à tona, sabe assim? E por um momento eu falei, não, Gustavo, não dá pra gente ir agora, porque agora tá tarde. Aí ao mesmo tempo eu, não, você quer ir lá mesmo? Quero. Você tá preparado pra ir? Sim. Fui pra lá com ele, né? As pessoas
Primeiro, assim, elas ficaram um tanto olhando assim, o que que tá acontecendo, né? E o Gustavo quis ir pra lá pra perto. O padre entregou, eu não sei como chama, mas aquele vidrinho assim, que tem água benta pra ele jogando, e ele foi, né, fazendo as orações dele e participando e colocando água benta. O priminho dele quis também fazer. E ficamos nós três ali, né, de início, perto, depois outras pessoas também foram chegando ali mais perto. É, enfim, foi um momento muito triste e muito bonito. As crianças puderam participar do momento sem nada assim de ser forçado, sem ser algo que foi contra a vontade delas, e elas se sentiram tocadas de participar, e foi tudo muito, sabe, fluido. O padre continuou com as orações dele e com os cantos, né, e entregou para eles, e assim, ele não sabia muito bem o que fazer, e aí eu fui ajudando, e aí o priminho dele também foi, então foi algo assim que eu mesma nunca tinha experienciado e nunca tinha me colocado numa situação assim, dessa maneira. Tenho muitas questões em relação a isso, porque na minha vida também a morte nunca foi um tema que foi fácil, não é que seja fácil para alguém, né? Mas digamos assim que os adultos tinham certa resistência para trabalhar comigo também, e eu fui gerando muitas travas, muitos bloqueios em relação a isso. Tenho dificuldades até hoje. E foi algo que eu precisei experienciar ali enquanto mãe. Sair do papel de filho, de criança, e entender que a minha criança estava precisando de algo que eu precisava providenciar e que ia ser bom para mim, sabe? Enfim, tem várias situações. Tem situação também com... Eu lembro de mim enquanto criança numa situação também com o meu pai que foi muito interessante, mas isso fica para um outro momento, porque, como eu falei, o foco desse vídeo nem era exatamente essa situação, mas foi algo que me veio falar com vocês, sabe? Por vezes a gente precisa atravessar determinadas circunstâncias, adversidades, bloqueios, obstáculos, e se permitir estar ali pelo outro, fazendo o nosso papel, sabe? Enquanto guia, enquanto orientador, sabe? E aí nesse ponto, né? Orienta a dor, né? Então tem uma beleza por trás disso. E uma sensibilidade também. E para além disso, a situação, na verdade, desse vídeo, né, que me fez conectar tudo, foi um momento na natureza em que eu tava conversando com a tia-avó do Gustavo, a tia Bisa do Gustavo, que eu sou apaixonada, Gustavo também é apaixonado por ela. E a gente tava conversando, enfim, a gente tava num momento, sabe, de descontração lá fora, eu observando a natureza e conversando sobre várias questões que estavam acontecendo também ao mesmo tempo, outras dores também, outras circunstâncias que ninguém espera, que ninguém pensa que vai se acumular, e, enfim, né, nessa situação toda, a gente realmente, o fim do ano e o início desse ano, tem hora que a gente fica difícil de respirar, cara, é uma coisa, né, atrás da outra, e enfim. Quando a gente chegou, a gente tava lá fora, apareceu um tucano. E eu tava com o Gustavo, com a tia Bisa, e eu falei, olha, Gustavo, né, um tucano, olha que legal, olha que bonito. E ele tava voando mais baixo, passando, né, pelos, assim, perto dos túmulos. E aí, num dado momento, a gente começou a ver passarinhos pequenos bicando o urubu, o tucano. Passarinhos pequenos cutucando lá e, tipo, tocando, sabe, o tucano, colocando ele pra voar, pra correr, sabe assim, pra longe. E eu falei, olha só, Gustavo, olha só, eles estão fazendo ali. Por que, mãe, né? Ele ficou nessa. Falei, olha só, meu filho, que implicantes, olha só, eles estão ali bicando o tucano. E olha como é que eles são pequenininhos e o tucano tão grande. E aí a tia Bisa vem e fala com o Gustavo e comigo assim, vocês sabem por que eles estão bicando o tucano? E eu falei, não sei por quê. Por que eles estão bicando o tucano? Aí ela falou, porque ele tá indo no ninho deles e come os filhotes deles. E aí eles vão e se colocam em risco, porque o tucano é muito maior do que eles,
e afugentam o tucano, protegendo a cria. Aquele momento foi um momento muito incrível para mim. Eu olhei para o Gustavo e falei: uau, Gustavo, olha a importância do recorte. Olha a importância da cautela que a gente tem que ter do recorte que a gente está vendo. A todo momento na nossa vida, e aqui vem a reflexão desse vídeo, não que não tenha tido outras, né? Mas essa foi a fundamentação para esse vídeo. Na nossa vida, a gente coleciona recortes. As pessoas veem recortes da nossa vida. A gente vê recortes de situações envolvendo a vida de outras pessoas. E quando a gente corre para ter alguma opinião formada sobre tudo, quando a gente sai correndo para, não, eu já sei o que é isso daqui e tem certezas absolutas sobre tudo, e às vezes a pessoa pode ter se colocado mal em algum momento, ou pode ter trazido alguma temática desconfortável, e aí se eu pego aquele recorte, eu posso transformar uma pessoa, um herói num vilão. Isso até me remete até um filme do Batman, que o Batman fala no final, né, ele e o comissário Gordon, né, traz. A gente vive, às vezes, o suficiente para se tornar vilão para a vida de alguém, né? Às vezes a gente tá ali, tá na condição de herói, e aí, de repente, a gente viveu o tempo suficiente ali e a gente se torna vilão. Os recortes. Quando a gente pensa mesmo, até no filme do Batman em si, o que eles foram fazendo ali, né? Quando o Duas Caras, né, o promotor, ele foi feito de herói sendo vilão. E teve que se construir uma imagem de vilão, né, sobre o herói para sustentar algo que a sociedade naquele momento, né, precisava, ao menos em tese. Essa pelo menos foi a ideia que as pessoas tiveram naquele momento. Foi uma decisão tomada ali no calor do momento, etc. Temos N questões para citar por aqui. Mas a questão é que recortes acontecem. E recortes são passíveis de opiniões. São passíveis de lentes. São passíveis do foco daquele lugar que eu tô, naquele momento, naquela circunstância. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado. E por isso a gente tem que ter muita cautela para não incorrer em absolutismos ou em relativismos muito grandes e formar opinião muito rápido sobre tudo. E em se tratando de uma criança sanguínea, né, predominante sanguínea como Gustavo é, isso é um cuidado, é uma cautela que eu preciso ter. Ele tem muita pressa para ter uma opinião formada sobre tudo. Não que seja algo dele. Tem muitos adultos também que são assim e nem são sanguíneos. Não se trata só disso, né? Não se trata de rotular e nem de colocar ali como algo que, não, é porque você é assim, você nasceu assim, você vai ser assim, a síndrome de Gabriela. Não tem a ver com isso. Mas é fato que ele, de repente, se indigna, ele vem numa extroversão muito grande, ele, de repente, se aflora e já tem uma opinião formada. E aí eu falo com ele, aproveitando esse momento incrível que a natureza proporcionou, e falo: vem cá, filho, olha só. A gente na pressa, a gente estava julgando com os passarinhos. A gente estava falando: nossa, que folgados. E ele estava nisso também. Nossa, que folgados. Poxa, mas por que eles estão fazendo isso? O tucano é tão bonito. O tucano é tão não sei o que. Nossa, poxa. Eu falei: é mesmo, né? Nossa, que implicantes. E de repente, na verdade, quem que era o vilão, entre aspas aqui, que foi outro ponto que eu trabalhei com o Gustavo também, né? Mas quem que era o vilão daquela história naquele momento, se a gente observasse algo para além do recorte que era o que a gente estava vendo? Tinha um invisível que a gente não estava vendo. Não é à toa que se chama invisível. A gente estava diante daquele recorte. A gente não viu a situação inteira. E aí, de repente, a gente precisa compreender que teve algo antes que fez com que se chegasse naquele momento. E aí tudo faz sentido. E aí, de repente, a gente fala: não, na verdade, o tucano é o vilão. Mas o que também é ser vilão nesse momento, nesse tempo, nessa circunstância? Quando o Gustavo depois começou a ficar muito ali, revoltado com o tucano, eu aproveitei para trabalhar com ele novamente a questão da cadeia alimentar, do ciclo, do ecossistema, né, de como tudo é da maneira que precisa ser. O tucano, ele não tá querendo matar ali os filhotes desses passarinhos menores porque ele é um mauzão. Ele precisa se alimentar. Talvez ele precise alimentar os filhotes dele.
E aí isso possibilitou uma conversa muito profunda com o Gustavo e muito bonita e mais uma cautela até mesmo para mim. Eu já tenho muita cautela em relação a isso, a questão dos recortes e não correr para, sabe, ter uma opinião formada. Eu gosto de refletir antes de chegar e trazer o meu posicionamento sobre algo. Isso é algo meu. Tem pessoas que falam e depois pensam. Eu penso pra caramba, muitas das coisas eu nem falo, e quando eu falo é porque eu já pensei bastante, e dentre os cenários eu me convenci que naquilo era importante falar, ainda que eu fosse ser o vilão da vida de alguém. Ainda que eu tivesse vivido muito pra me tornar o vilão da vida de alguém. Só que a minha consciência não me permitiria seguir como se nada tivesse acontecido. Percebe? Então, pra mim, aquilo serve de um alerta. Para mim, serviu como uma possibilidade de trabalhar com o Gustavo. Para mim, serviu uma oportunidade de trazer essa reflexão para vocês no sentido de cuidado com os recortes. Tenham cautela antes de tomar as dores. Tenham cautela antes de tomar partidos. Tenham cautela do que vocês veem, inclusive, dos comportamentos das crianças. Porque quando a gente se atém também ao comportamento específico da criança, a gente pega aquele recorte, seja em casa, seja no ambiente escolar, a gente pega várias vezes, né, tanto pais, mães, quanto profissionais de educação, nossa, essa criança é muito desafiadora, essa criança é muito difícil, tem várias coisas acontecendo, não tá legal, essa criança precisa às vezes ser expulsa, sair daqui, enfim, né, cada um com a sua maneira de pensar ali, enfim, né, a forma de decidir, né, e aqui não cabe nesse vídeo falar especificamente sobre isso, mas a questão é muito fácil a gente se enganar ou a gente ficar realmente limitado quando a gente foca no recorte. Existiu todo, às vezes, um antes que fez aquilo ali acontecer. Existiu um todo antes que desembocou naquilo, seja às vezes na família, seja às vezes na própria escola. E é importante que a gente tome o nosso papel de adulto, se coloque no nosso papel de adulto, seja o orientador, o guia, o adulto consciente, um adulto preparado para trazer e lidar com as circunstâncias que a vida se apresenta. E isso se conecta com a questão, né, que eu trouxe ali de eu ter que me movimentar num sentido que me deixa extremamente desconfortável para atender uma necessidade do Gustavo que era legítima e que ele precisava de mim. E eu precisei me colocar em um outro estado, em uma outra perspectiva para contribuir com isso. Então, por vezes, a gente precisa melhorar, aprimorar a nossa perspectiva. Às vezes a gente fica muito engessado, às vezes a gente fica muito rígido, muito estático numa forma de pensar, numa forma de ver as coisas e as coisas não precisam ser assim. As coisas podem ser diferentes, a gente pode acessar a nossa flexibilidade, a gente pode se aprimorar, a gente deve se aprimorar. Afinal, por que a gente está aqui? Por que a vida traz todas essas circunstâncias pra gente, se não para nos aprimorar, para ajudar na nossa evolução enquanto seres humanos? Percebem? Aproveitem os momentos, cuidado com os recortes, cuidado com opiniões precipitadas, seja em relação a coisas que afetam você, seja questões que nem afetam você. A sociedade está muito apressada, muito corrida, cada vez mais. E cada vez mais buscando ter uma opinião formada sobre tudo. Não precisa ser assim. Esse é o meu vídeo de hoje para vocês. Cautela, cuidado com os recortes da vida.